Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro da Ana Teresa Camasmi, Caminha que a Vida Te Encontra. E hoje nós estamos no quinto capítulo, e é Luciane Pires, então, que vai ser a coordenadora. Então, para que a gente inicie a reunião, vou pedir para a Glória ler a página inicial e a Thelma, então, para a nossa oração, a prece inicial. Pílulas de Confiança. Psicografia Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Novo dia em teu coração. Vê, alma amiga, o raiar do dia que se anuncia, pronunciando o início de nova e abençoada fase de crescimento e progresso. Acalma teu coração perante as lutas, a dor, a carência e a ansiedade, sem permitir que o desespero se apodere do teu coração e lhe envolva na escuridão da negação de ti mesmo e de tua realidade profunda. Guarda a esperança e o otimismo como balizas reais e instrumentos eficazes, capazes de lhe guiar os esforços presentes. Talvez amanhã mesmo tua prova chegue ao termo e a vida lhe coroe com os louros da vitória e as alegrias das conquistas espirituais, abrindo-te novo campo de ação, trabalho e realização íntima e social. Vê raiar o dia após a madrugada escura. E lembra que as dificuldades que elegeste ou atraístes pelo teu livre-arbítrio é que ora te visitam. São convites santos à tua renovação e reconexão com o Criador e com o amor para a tua própria felicidade. Olha, pois, para ti, sem autopiedade e sem desânimo. Conecta-te sempre ao teu melhor e deixa que as forças do alto te banhem o coração e te ofertem as forças necessárias para a finalização das provas redentoras essenciais à tua paz íntima, pois a madrugada é passageira e o dia novo que já se anuncia é tempo de luzes e bênçãos, alegria e paz para a tua alma. Então vamos, nesse momento, agradecer mais uma vez as bênçãos que recebemos, a oportunidade de podermos estar aqui nessa sala virtual, aprendendo um pouco mais a respeito, né, dos ensinamentos que tanto nos elevam, que tanto nos conduzem ao caminho do bem, do amor ao próximo. Que a gente possa ter sempre em nossos corações essa certeza, né, do aprendizado do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Pedimos também, Senhor, um amparo espiritual para a Luciana, que irá, né, estar fazendo hoje esse momento conosco, e que a gente possa realmente estar abertos para esses ensinamentos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Nos abençoe e ilumine. Graças a Deus. Obrigada, então, Glorinha, obrigada, Thelma. Então, como eu disse antes, né, a Luciane Pires vai estar, então, trazendo para a gente esse quinto capítulo, né? Vou até colocar aqui na tela. E Ana, Luciane, acho que todo mundo conhece, ela é psicóloga, nos ajudou muito no entendimento do livro que nós estudamos do Jason, que também foi um livro que ajudou muito a gente olhar para a gente se conhecer melhor, né? Então, a gente está dando sequência a esse conhecimento da gente, através também agora do livro da Ana Teresa Camargo. Luciana, a gente agradece muito a sua presença aqui e a palavra é sua. Boa noite. Eu que agradeço,
essa oportunidade mais uma vez, né? Eu não conhecia a Ana Teresa Camasmi e adorei conhecer, né? Ler o livro dela, logo que a Márcia falou, eu providenciei o livro, eu comecei a ler, fiquei muito tocada, né, com a história dela, como vocês já acompanham aí os capítulos. E foi muito bom, né? Pode passar, Miriam, porque eu trouxe um pouquinho também da formação dela, né? Que vocês todos conhecem, é uma colega de trabalho, né? Ela é psicóloga também, mestre em filosofia, né? Psicoterapeuta. Não sei se ela ainda continua exercendo, eu peguei Exerce essa, sim. exerce, né? É, né? E formada em constelação familiar pelo Ir Além, lá no Rio, que eu até conheço esse instituto, e realiza atendimentos e é docente de seus cursos de formação. E aí eu fiquei muito feliz de ver, né, vários livros, fiquei muito interessada nos livros dela, ainda não comprei mais nenhum, mas tem um de psicoterapia de grupo também, que é é um trabalho mais específico aí da área da psicologia, e todos os outros que eu fui lendo também, um pouquinho da proposta, né, de cada um deles, que tem a ver com a vivência dela, né, de uma forma mais específica, dentro da visão pessoal, né, enquanto um espírito caminhante como nós, nas suas provas, nas suas expiações, nas suas situações difíceis, né, como mãe, e com todas as situações de desafios, né, que ela enfrenta na vida, que ela já enfrentou e que ela pôde, com resiliência, transformar isso em aprendizado, né, em ensinamentos que a gente tem a oportunidade agora de fazer a leitura. Então, eu estou muito grata mesmo, por estar aqui e poder conhecer, né, mais um pouco aí da Ana Teresa e ficar muito feliz também com a leitura dela, que é fácil, né? A escrita dela é muito fácil, e eu vejo, como eu tenho conhecimento de constelação, como ela conseguiu conciliar, né, os ensinamentos da constelação, que parecia que eu estava lendo um livro de constelação familiar, né? Os ensinamentos de constelação com os ensinamentos do espiritismo. Fiquei empolgadíssima com essa proposta dela, né? Acho que é realmente assim uma união muito linda e trazendo, né, os conhecimentos da doutrina que já são que acalentam muito a gente, que esclarecem muito a gente sobre os sofrimentos, também nos ajudam, né, a perceber que além de não ser nada por acaso do que a gente vive, ainda existe uma necessidade de um aprendizado, né? De uma necessidade da gente transformar aquilo de uma forma que a gente possa sair desse primarismo, dessa situação mais inferior que nos encontramos, para a gente subir, né? Avançar em direção às virtudes. E eu acho que casa muito bem, né? Agora eu entendi por que que a Márcia propôs, né, esse livro, porque realmente casa muito bem com a proposta do Jason também, né, em relação ao desenvolvimento das virtudes e como é que a gente avança no nosso caminhar, é, em relação ao progresso. Pode passar, Miriam. Então a gente vai, passaram dois. Passou dois. Volta nos livros, que eu quero propor a isso. Eu quero propor para vocês uma reflexão antes da gente começar, que eu estava aqui, né, imaginando assim, o que que seria interessante da gente, como é que a gente poderia iniciar esse capítulo, que já fala assim, é um tema que já instiga a gente, né? As necessárias desilusões. E aí eu quero propor aqui para a gente imaginar, se a gente nunca passou por isso, porque pode ser que nós já tenhamos passado, mas a gente se imaginar chegando um dia na casa espírita com muito pesar, com muito sofrimento, precisando muito de um atendimento fraterno e numa expectativa muito grande de acolhimento, porque estamos muito fragilizados, né? Precisando de uma escuta, de um cuidado e até mesmo de respostas. E aí a gente passa pelo atendimento fraterno, né? Cria confiança, e num determinado momento a gente para falar com alguém que a gente admira muito na casa, né, um trabalhador e alguém que exerce até uma função, né,
maior ali no sentido de uma coordenação, de um trabalho. E aí a gente fala com esse trabalhador, mas ele não está bem, ele te responde de uma forma seca, impaciente e até mesmo um pouco julgadora do nosso comportamento, né? Ou meio grossa, né? Nesse sentido que a gente entende. E naquele instante, algo se quebra dentro de nós. E vem a pergunta, né? Será que eu estou no lugar errado? Será que tudo isso aqui não é o que eu pensei? Será que é assim mesmo que as pessoas são, né? E aí a Ana Teresa faz uma pergunta em cima disso, que eu estou interpretando em cima desse fato, e se a experiência não for um erro, né? E se essa situação não for um erro, e for, sim, parte do nosso caminho? E se essa desilusão, né? Porque a gente, nossa, essa pessoa é super, sempre eu olhei, é muito educada, muito acolhedora, sempre com as palavras certas, de uma maneira meiga, gentil, e de repente ela me causa essa desilusão, né? E aí, se eu começar a pensar que essa desilusão não veio para me afastar da espiritualidade, mas para me aproximar da verdade. Porque muitas vezes a gente não se decepciona só com o outro. A gente se decepciona com a imagem que a gente cria do outro. E que o outro, como a gente já estudou sobre a persona, que o outro cria sobre si mesmo, né? Mas a pessoa não é sempre assim. E aí fica um questionamento aqui para gente, né? O quanto que a gente idealiza também o centro espírita como perfeito, as pessoas que estão no centro como super evoluídas, como o acolhimento sendo uma constante em todas as ações. E aí nós esquecemos que aqui também, né, nesse centro espírita virtual, nesse momento, ou em qualquer outro físico, a gente esquece que existem pessoas, seres humanos em processo. E aí a Ana Teresa nos fala que essas decepções necessárias, essas desilusões necessárias, elas falam exatamente sobre isso, sobre a gente não se ferir, né, com a forma do outro ser, mas usar isso para amadurecer. Olha o desafio, gente, né? E aí deixar a fé ingênua de lado, né, essa visão idealizada de lado e passar a ser uma pessoa mais consciente da realidade de um mundo de provas e expiações em busca da regeneração, porque esse é o mundo de provas e expiações em busca da regeneração. Essa inconstância, esse lado ainda que se mostra, né, muito gentil em muitos momentos, que veste essa persona assim acolhedora e que de repente resvala no seu eu inferior, né, naquela parte que realmente também faz parte da pessoa. E aí eu queria, diante dessas dicas que eu já dei, que a Ana Teresa traz para a gente, né? Perguntar aqui, não precisa responder, vocês vão refletir. Se isso acontecesse com você a partir de hoje na casa espírita, se você se afastaria ou se usaria essa experiência para aprofundar sua caminhada, né? Porque é talvez uma prova de maturidade que a gente precisa, né, estar sempre disponível para passar, porque as provas acontecem não só lá fora, mas também dentro do centro espírita. E é isso que a Ana traz para a gente, né? Que a gente vai estudar um pouquinho hoje, vai conhecer um pouquinho, pelo menos para mim é uma novidade, né? Essa fala dela, e aí eu acho que é muito interessante. Então, vocês fiquem à vontade, se quiserem falar, se quiserem perguntar, né? Nesse capítulo não tem um exercício, eu já propus uma reflexão aqui baseado no que eu li, que eu achei que seria interessante da gente iniciar, mas fiquem à vontade aí para trazer dúvidas que tiverem, tá bom? Vamos passar então.
Próximo. Ô, Luciane, Pode então, falar, Céu. é, assim, é o que você colocou, né? Nunca também passou na cabeça que na casa espírita também acontecem as provas, né? Mas a gente tem sempre muito exemplo disso, porque a gente vê quantas coisas, né, que surgem dentro da casa espírita, um não está falando com o outro, fica chateado, não se entende, né? E realmente, né, a gente não levou para esse lado que possa ser uma prova, né? Sim, e é muito interessante, né, você falando nisso, porque eu também não tinha me atentado para isso, né? E aí, com a leitura, eu comecei a perceber também a minha visão. E aí eu vou trazer um Uhum. exemplo aqui para vocês, né, de uma coisa muito recente, acho que tem 2 meses, né? Que eu fui ao Rio e fui numa casa espírita que eu já conhecia, mas eu queria assistir uma palestra lá, né? E eu tava com um horário vago, e aí eu fui. E aí esperei, assim, o horário vago era de 1 hora e meia que eu ia esperar para a próxima palestra, que eu cheguei atrasada na palestra que já tinha acontecido. Aí tudo bem, fiquei observando, né, fiquei ali olhando para aquele local e pensando um pouco sobre esse espaço físico e as pessoas que estão ali, né? E é muito interessante que a gente começa a observar mesmo situações cotidianas do ser humano dentro de uma casa espírita, né? E aí o que me chamou muita atenção, dentre outras situações, foi na abertura mesmo da palestra, né, da dirigente, quem estava como apoio e a palestrante. E aí, eu não sei se é visível, né? Assim, não estou nem falando que eu tenho uma visão especial, mas é porque a gente, às vezes, quando se propõe a observar o outro, as coisas chegam, né? E a gente acaba olhando um pouco mais, assim, com um olhar um pouco mais de realidade para aquilo. E a Ana Tereza me ajudou bastante nisso também. E aí eu achei interessante, porque em dado momento. A dirigente fez um. Não, a que estava apoiando fez um recadinho para a dirigente, e a dirigente, e enquanto a palestrante estava falando, e a dirigente riu, bem contida, olhou com um olhar que a gente sabe que não é um olhar caridoso, né? A gente reconhece um olhar julgador, né? Para a pessoa, assim, mas muito de rabo de olho, assim, como a gente fala, e guardou o papelzinho no bolso e se conteve ali. E em alguns outros momentos, e aí eu não estou falando que eu fui olhar maldade, mas isso me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção. E aí, depois, em alguns momentos, quando terminou a palestra e a palestrante foi dar uma contribuição e tal, então, assim, estava nítido ali que existia uma dificuldade entre elas, né? As duas eram amigas e a que estava fazendo a palestra e, gente, isso eu não estou usando como né, assim, um exemplo de ser humano, agindo, né, como se tivesse disfarçando muito bem, e às vezes fica tão claro, né, e a nossa é, pequenez, a nossa dificuldade impede a gente de perceber a falta de caridade que a gente está usando naquele momento e a nossa dificuldade mesmo enquanto ser humano, né? E aí ficou muito nítido mesmo, assim, a forma, e depois eu fiquei pensando, eu saí, assim, desiludida, né? Eu falei, nossa, eu esperei 1 hora e meia para ver essa cena e eu me fixei naquilo, eu me fixei naquela situação e a palestra dela foi ótima, né? Assim, as contribuições, os médios acolheram muito, o passe foi ótimo, mas eu fiquei naquilo ali. Então, eu estou contando isso para você como um ser humano bem normal, bem comum, que pega, né, uma situação ali, porque criou uma expectativa muito grande em relação a, eu quero tanto ir nessa casa espírita, queria tanto assistir uma palestra ali, e eu me fixei naquilo ali para julgar, né? Então, eu acho que é isso, assim, a proposta é a gente juntos olhar aí para a transição do ideal que a gente tem para tudo na vida, mas a gente vai falar especificamente da casa espírita, para o real.
e usar isso como um portal, né? Se a gente pode usar uma palavra holística, como um portal de amadurecimento espiritual, né? Como uma oportunidade para amadurecer. E aí, depois fazendo um estudo aqui, esse final de semana, eu pensei nesse caso, eu falei, eu vou levar, né? Porque eu acho que é importante a gente mostrar, assim, a dificuldade que a gente tem e olha, né, que a gente vai se lapidando, vai buscando ser humilde, né? Porque tem também a minha parte Sim. sombra aí nisso. Vocês perceberam, né? O meu julgamento, né? A minha expectativa, tudo aquilo, né? Que a princípio não deveria. Nossa, a irmã tá lá, né? E aí, mas é a gente poder olhar também assim. Ainda é o momento que cada um está vivendo, né? E que é isso, isso acontece. Como dizem, nas melhores famílias e nas melhores casas espíritas e entre nós, né? Então, Verdade. alguém quer comentar alguma coisa? Como é que recebeu esse meu caso aqui? Ô, Luciana, eu acho que outra pessoa talvez não tivesse percebido, né? É porque você, não só nas suas expectativas, mas na sua prática, né? Você analisa as pessoas, né? Você tem essa prática, né? Porque faz parte da sua profissão. Talvez outra pessoa mais desconectada não tivesse percebido, não é? Às vezes a gente percebe coisas Hum, diferentes. Mas eu sim. acho interessante a sua reflexão, muito interessante, né? Porque a gente se pega realmente nessas questões, né? Mesmo Hum, assim, fazendo parte daquilo que eu mais presto atenção, que faz parte da minha profissão, é um julgamento. A gente se decepciona, isso que é pior de tudo, a gente se decepcionar, não é? sim. É, A é. Luciana levantou a mão. Pode falar, Lu. Oi, gente. Então, eu achei importante eu conversar, né, e falar sobre a minha experiência, porque eu acho que na minha foi pior, porque eu acabei me afastando da casa espírita daqui de Paraty por uma questão muito parecida, não igual, mas parecida, e teve também um comportamento desrespeitoso entre as pessoas que estão ali no trabalho. Eu achei estranho a falta de paciência, mas não foi isso que me afastou. Foi a filosofia de algumas questões internas da casa, né? Que como eu conhecia a pessoa da portaria, e ela era sempre, eles lá, como que a equipe é pequena, elas sempre estão ali juntas, né? E ela estava com uma neta internada fora, com leucemia, e a filha precisando de auxílio, né? Do auxílio da mãe que trabalha na casa. E eu perguntei, e aí, você foi visitar essa sua filha, né, para poder dar uma assistência, ajudar ela? Não, eu não posso, porque eu tô sempre aqui. Então, naquele momento existe um julgamento meu, porque eu falei, mas como, gente? Se ela trabalha aqui, mas a filha precisa de uma assistência, ela não pode ter a permissão de, pelo menos um momento, ir até ela, né, até a filha e dar continuidade na outra segunda-feira para poder continuar o trabalho espiritual ali dentro da casa, né? E aí aquilo me bateu muito forte. E aí eu falei, nossa, gente, a filosofia deles não bate muito com a que eu acredito, né? Porque a gente tem que estar dentro da espiritualidade, mas a gente também tem outras partes de nós que fazem parte do nosso convívio. Então, essa reflexão que você fala realmente me trouxe, acho que me bateu bem forte, porque existiu esse ponto bem significativo na minha vida e talvez se eu tivesse uma maturidade espiritual maior, eu não tivesse julgado tanto, não tinha sido tão radical, né, no afastamento só por causa de Uhum. questões internas, né? Uhum. E é interessante que a Ana Teresa vai falar sobre isso, sabe, Lu? E aí é bom, né? Porque realmente faz a gente perceber. É claro que aí cada um vai no seu ritmo, na sua forma de poder, sabe, digerir, né? Tantas questões que são nossas, né? Nunca se trata do como o outro está agindo, né? E aí, assim, eu não vou usar não devo usar o meu cunho moral para julgar a atitude do outro, mas assim, né? Então, o que que em mim fez mal e que eu acho que eu sou melhor, né? Ou que eu faria diferente,
né? E talvez nós somos muito iguais, porque quando eu julgo também, né, e não aceito, e acho que isso depõe contra a casa toda, porque na verdade o número de pessoas que frequenta ali, é uma casa que tem 3, 4 reuniões num dia só, né? Muitos auxílios, muitas pessoas sendo ajudadas, né, que saem ali com a fé fortificada, né, saem renovados, e aí eu fico presa àquele detalhe e acho que aquilo ali, né, aquela minha desilusão, ela cria toda a visão e a resistência ao trabalho da casa ou aquilo que se propõe, né? Então é isso, é a gente poder ampliar, tá? Mas muito legal, né? Você poder trazer essa contribuição. E aí a Ana Teresa, ela começa a falar de que nós somos seres gregários desde sempre. Somos seres que fazemos parte, né? Assim, a nossa identidade, ela se faz a partir do momento dos vínculos. E os nossos primeiros vínculos são com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com aqueles que cuidaram da gente, né? Com aqueles que têm, às vezes, a atuação forte, né? Às vezes não é o pai ou a mãe, mas aqueles que servem de exemplo, ou que nós, como espíritos, sedentos, né? de identidade, a gente se afiniza e acaba repetindo, né? Eu, por exemplo, tive uma tia muito, eh, sabe, muito forte na minha vida, né? Além dos meus pais, que assim, que me alfabetizou e que me mostrou a Bíblia, né? Que me mostrou a religião pela primeira vez de uma forma muito contundente, de estudante, né? De pessoa que. Então, ela me marcou profundamente, muito mais do que os meus pais. Né? Foi um vínculo muito forte, principalmente nessa questão do estudo da relação de Deus com o homem, da religião, né? Apesar de eu não era espírita, né? Mas ela sempre me mostrou isso e ali eu conheci Deus com ela, né? E depois os meus pais não tinham tanta firmeza assim em relação a isso, mas ela foi a que me disse assim, é importante a gente estudar sobre Deus, né? E as suas obras, né? Então, nós somos, a partir de vínculos de identidade, nós somos a partir de nossos vínculos afetivos. Então, a nossa identidade, ela nasce das relações que cultivamos desde o berço. E tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 768, né, na Lei de Sociedade, há um trechinho que eu trouxe aqui para vocês de que o homem tem de progredir sempre na convivência, né? Isolado não é possível. Então é exatamente o grande desafio, né? E a gente está na casa espírita, que é mais um grupo social. Depois que a gente nasce numa família, de que a gente vai para a nossa escola e concomitantemente, às vezes, a gente novinho já começa a frequentar um centro religioso, um local, né, que vai trazendo os conhecimentos religiosos. Então a gente vai conhecendo várias nuances do ser humano nesse aspecto gregário, né, de convivência. E é muito interessante que isso vai moldando a gente. Pode passar, Miriam, por favor. E aí, a nossa ilusão começa no berço, né? A nossa grande ilusão começa lá no ideal de pai e mãe, né? Daquela família que a gente gostaria, como a gente brinca, né? Do comercial de margarina, né? Onde a família se reúne para tomar café, ou a gente espera o tempo todo que seja assim. Então, a gente, na infância, naturalmente, nós projetamos a perfeição nos nossos cuidadores, porque se não for assim, é muito difícil a gente sobreviver psiquicamente. Então, inicialmente, é assim que acontece com a gente, né? A gente olha, eu lembro do meu filho, hoje meu filho tem 16 anos, né? É um adolescente típico mesmo daquele que mãe não serve para nada, né? A não ser para dar mesada e preparar a refeição. Então, é isso que hoje eu vivo, mas eu lembro dele quando criancinha, ele ficava assim olhando para mim e perguntava: Mãe, você está triste hoje? Mãe, seus olhos não estão brilhando hoje. O que está acontecendo? Né? E tudo era assim, sabe? O mãe, o pai, né? Então era um entusiasmo por nós, né? Ele tirava foto assim, juntando a minha cabeça com a cabeça do pai. Ele ficava no meio. Então aquilo era um motivo de orgulho para ele, ele ficava, essa é a ilusão, né, dos pais
assim que são perfeitos, que estão ali, né, que acolhem, que cuidam, que estão o tempo todo disponíveis para ele. E aí o que que vai acontecendo? Eles vão percebendo que não é bem essa a realidade. Né? À medida em que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que os pais não estão disponíveis para a gente o tempo todo, que os pais dizem não, que os pais dão limites, né? Que os pais freiam muitas situações que para eles não tem problema nenhum, e esse é o problema da adolescência, né? De forma alguma eu estava falando mal do meu filho, mas assim, é isso, né? Eles agora, eles fazem isso. Então, tudo que a gente fala dentro de casa ele vem com mas os meus amigos não fazem isso, mas a família do fulano não é assim, mas o ciclano. Então, assim, é a prova de que eles estão ampliando, né? Está ampliando as relações, e ele começa a comparar, e ele começa a se decepcionar. Como que você fala isso com meus amigos? Como é que você age assim? Ô, mãe, meus amigos vêm aqui, mas você pode não falar sobre isso? Né? Então, é essa forma. E aí a gente está vendo que eles já estão bem desiludidos, né? Na adolescência eles estão bem desiludidos. Pode passar, amiga. E aí a humanidade real, né, e o amadurecimento, ele acontece quando a gente reconhece que os pais também são falíveis, que trazem suas carências, suas limitações e que a gente aceita esse real, né? E liberta isso, a aceitação desse real liberta o filho da exigência infantil, porque também é um sofrimento, né? A exigência infantil é aquilo da dedicação exclusiva, que isso não é saudável, né? Então, beira muitas vezes a superproteção, de da gente criar filhos inseguros, porque eles precisam também viver a realidade tal como ela é. E é o que a gente fala, né? Eles vão encontrar muitos nãos fora de casa. E se a gente não começar a trazer essa realidade de que não dá para a gente ficar o tempo todo dedicado e aceitando tudo que eles fazem, o impacto vai ser muito maior, né? Quando eles tiverem que lidar com a realidade, né? Então, a ilusão, ela começa mesmo a ficar maior a partir do momento, né, em que a gente sobre, super protege, né, estima demais e aí cuida demais, evitando qualquer problema, qualquer dificuldade, né? Pode passar. E aí, o que que ela coloca como desiludir? Então, o que que é isso, né? Por que que é importante a gente se desiludir? Desiludir-se, literalmente, é remover o véu. É o ato de retirar a lente da expectativa mágica sobre a vida. Para nós espíritos, né, em construção, a desilusão não deveria ser derrota, e sim conquista de visão. É ver o irmão como ele é e não como gostaríamos que fosse. E aí ela traz a frase de Jesus dizendo: a verdade nos libertará, quando Jesus diz, né? A verdade vos libertará. Mas, e aí ela acrescenta, mas primeiro ela pode nos incomodar. Então, porque olhar para a realidade tal como ela é esse incômodo. Então, é o exemplo que eu falei. Eu fiquei incomodada, né? Com aquela situação de perceber a relação, a forma como uma está lidando com a outra, ou está desdenhando do que a outra está fazendo. E aí, como é que a gente avança nisso? Porque a desilusão já está aí, pronta, né? Já está apresentada para a gente. Como é que a gente avança no sentido da gente sair do incômodo e buscar a liberdade, né? A verdade que liberta. Então vamos avançar. E aí ela diz que existem duas formas muito comuns, muito típicas da gente reagir à desilusão. A lamentação estéril, que gera uma certa paralisia, e a fuga, que ela chama do sono do esquecimento, né? Mas o que realmente nos ajuda a lidar com a desilusão é a conexão com a realidade. É isso que faz a gente crescer. E aí a gente vai ver cada um desses exemplos aí que ela, desses
casos típicos que ela dá, né, para a gente poder perceber assim, em que momentos a gente já agiu nessa lamentação estéril, em que momentos a gente fugiu, né, entrou nesse sono do esquecimento aí, porque todos nós, se não é na casa espírita, todos nós na nossa vida, a gente lida com isso o tempo todo, tá? Então, a lamentação estéril, né, essa paralisia, ela reflete o quê? A decepção, a indignação, a lamentação obsessiva. Sabe aquela ladainha que a gente usa, né? De que não acredito, não pode ser, não é possível, né, que isso esteja acontecendo comigo ou que eu estou vendo isso acontecer, né? Aquela indignação que nos paralisa mesmo e que a gente fica, né? Foi um caso até que há pouco tempo agora, essa semana, é, porque todo ambiente coletivo tem sempre alguma coisa, né? E aí, depois do Fantástico, naquela primeira chamada do Fantástico, que foi o caso do desencarne do menino, né? Do jovenzinho que recebeu lá a injeção de adrenalina. Isso choca a gente, né? Nossa, como que pode isso? E aí, no outro dia, eu fui para academia e aí as pessoas começam, né? Porque isso é um absurdo, isso é uma injustiça, isso é, não sei o quê. É verdade. Isso é mesmo assim. Mas se a gente começa a ampliar a nossa visão, e o Espiritismo nos ajuda muito nisso, né? Então, assim, e a gente pode começar a questionar, mas por qual motivo essa família, essa criança, essa médica, né, essa situação toda acontece, né? Não é só, né, só entre aspas, né, o desencarne de alguém, não é só a morte de alguém, né? É lógico que isso é uma injustiça aos nossos olhos, mas assim, se a gente acredita numa justiça divina, em algo muito maior, há algum mal necessário nesse caso aí, né? Há alguma expiação acontecendo para essa família, né? Há alguma situação que aos nossos olhos passa por uma injustiça, mas que existe uma explicação, existe uma necessidade, né, de todos os envolvidos. E é isso que muitas vezes a gente tem dificuldade. E aí ela fala muito, muito interessante, né, porque isso nos ajuda também, por exemplo, nas relações familiares, nas relações conjugais, né, de tanto tempo, e quantos casais, né, se afastam um do outro e vão é, se desgastando, até mesmo se separando. Por quê? Porque diante de um lado sombra que o outro apresenta, né? De uma fala mal colocada, de uma atitude equivocada. E é claro que eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de ato de violência, nem nada disso. Ninguém precisa ficar perto, né, uma pessoa dessa forma. Mas às vezes são palavras mal colocadas, é o jeitão do outro que você já conhecia. Eu tenho um professor de psicologia que é muito interessante que ele falava assim: mas ele já era assim ou ele se transformou depois do casamento, né? Porque muitas vezes a gente vê, e aí o que muitas de nós mulheres falamos: ah, mas eu vou dar um jeito nisso, eu vou mudar essa, não vai ser mais assim, né? E aí, às vezes, a gente fica anos a fio se decepcionando, se indignando, reclamando, né? Tem uma amiga minha que fala assim: quando eu vou visitar os meus pais que já estão velhinhos, e aí eu falo, aí ela senta, a mãe, mas o seu pai, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí daqui a pouco vai lá, mas a sua mãe, não sei o que lá. Aí ela fala assim: vou sair do meio de vocês, vocês resolvam, e eu, né, não posso fazer nada. Já é uma pessoa que já conseguiu perceber, né, que isso não é papel dela enquanto filha, né, e não ajuda em nada, né? E isso é uma coisa que a gente realmente precisa ficar atento, porque senão a gente paralisa aí, né, nessa reclamação, nessa indignação, e aí fica sempre muito insatisfeito, né? E o insatisfeito, muitas vezes, ele só quer reclamar, ele não quer resolver, né? E aí isso é importante a gente perceber. E às vezes na casa espírita, aquele que está sempre muito crítico, naquela posição de que
devia ser assim, por que que não faz assim? Ah, porque olha, eu não concordo, e não sei o quê, tá, tá, tá. Mas na hora de, então vamos lá, vamos fazer? Vamos resolver? Como é que você pode ajudar? Não vai, né, Miriam? Então, Né? E então é isso que a gente precisa é, perceber, e eu acho que a Ana Teresa ela traz para a gente essa reflexão muito importante, sabe? Para a gente jogar, né? Assim, para essa realidade também da convivência na casa espírita. E uma outra questão que ela coloca, no próximo slide, que é a gente ficar preso na dor e esquecer o lado melhor de toda a situação, porque pode ter, né? E paralisado na perda. Então aí a gente entra nesse sono do esquecimento que ela fala, né? Da fuga. E aí a gente ou vai embora mesmo, porque aquilo ali foi a gota d'água, né? Ou a gente fica ali, sabe? Só lembrando disso, sabe aquele pensamento, né, recorrente, ruminante, que, mas eu não consigo, olha só o que que aconteceu, olha como ele agiu, olha aquela pessoa doce, maravilhosa, como ela me respondeu, né? Foi até grosseira comigo, né? E aí a gente se esquece do lado melhor da situação. Essa semana eu estava olhando lá no Instagram, e aí eu vi um psiquiatra que eu sigo, né? Eu achei muito interessante a pergunta dele, que ele trabalha com adictos, e aí ele perguntou assim, né? Fez um carrossel lá, né? Lógico, fazendo uma propaganda do trabalho dele, mas uma pergunta muito interessante assim: o que o álcool fez de bom para você? Né? O que o seu vício trouxe de bom para você? E talvez seja isso, porque assim, se ele se mantém nessa dependência, tem algo aí de bom, né? Que pode não ser agora, né? Mas não é incomum as pessoas mais tímidas buscarem no álcool uma forma de ficarem mais soltas, né? Mais extrovertidas, de falarem mais, de se socializarem mais. Só que isso se tornou um vício, porque ela não conseguia fazer isso sem estar alcoolizada, e aí quando ela percebeu isso, né? Quando ela percebe, que às vezes a pessoa não percebe, quem percebe é alguém que está do lado, ou outra pessoa que, né, dá um toque, ou quando a situação já está muito complicada, ela já não consegue mais parar, mas é, ela se esquece assim desse lado. Isso é uma questão do vício que é bem problemática, né, nesse sentido, mas que tem um lado bom, né? Tem algo ali que, se você olhar bem, você tem. O álcool, ele estimulou, né, a sua forma de conviver, de ficar mais solto, mas que outra maneira a gente pode usar, porque ele também fala disso, não adianta só retirar, mas é preciso que você coloque algo no lugar que não seja aquilo que é o que provoca o vício, né? Então, que outra forma você tem, né? Que outros estímulos você pode ter para se soltar e para conviver e para ser mais falante com as pessoas, né? Então, é preciso que a gente possa conhecer também e, né, olhar para além da dor. Gente, está fazendo sentido isso que eu estou falando? Vocês acham que a Ana Teresa tá sendo coerente com. Eu estou só sendo mais uma porta-voz dela aqui, tá? Né? Trazendo alguns exemplos, né? Então, isso que assim, importante da gente perceber que também esse comportamento, como eu fiz a reflexão no início com vocês, assim, será que esse comportamento dessa pessoa que não foi tão acolhedora assim pode ser um desafio para eu poder ficar aqui e olhar para além um pouquinho? E perceber que essa pessoa pode não estar num bom dia, né? Que ela não gostou de como eu me portei com ela, e aí ela transferiu para mim alguma coisa que não sou eu que sou a responsável, e eu vou me retirar desse lugar, né? De alguém que se sentiu muito injustiçada, e vou olhar um pouquinho de fora, sabe? E ver assim,
ela é imperfeita igual a mim. Quantas vezes eu já falei também com quem eu amo muito, né, de uma forma, e isso acontece muito nos casais, né? Sim, porque a gente convive muito, então a gente esquece do melhor lado da pessoa. Então, o casamento é um renovar constante de sempre olhar o melhor lado, né? O melhor que aquela pessoa nos trouxe quando a gente se apaixonou. E que se a gente olhar bem, ainda continua ali, mas a convivência, as dificuldades, aquilo que, né, foi ficando com mais intensidade, acabou é, fazendo eu esquecer que existe sempre uma coisa melhor ali para ser vivido, né? Então é preciso que a gente se movimente mesmo e comece a fazer um movimento diferente. E aí eu vou falar um pouquinho, que é o próximo slide. Ô, Luciano, a gente também Pode pode falar. imaginar que essa pessoa está fazendo o que a gente, dentro da doutrina espírita, está tentando se melhorar. Ela está ali tentando se melhorar. Isso. Ela foi desagradável, mas a gente não está na doutrina para dominar nossas más paixões, né? Para Hum, nos melhorar. De repente, ela ainda tem necessidade, então a gente tem que olhar com mais caridade, né? Uma benevolência também, né? É esse isso, lado das pessoas também, né? Porque ninguém sim. está ali que é perfeito, você já falou isso, não somos mesmo. É. Mas a gente vai se polindo, né? Vai se ajustando, né? E tem dia que não dá, Tem dia ainda que não dá, escapa, não consegue. Isso, né? não é? A E gente às vezes essa ainda é a nossa base, né? Às é, vezes é ainda a nossa base melhor inferior. ela tá ali tentando se melhorar do que tá fora, né? E de repente Isso, esse lado dela tá exatamente, cada vez pior, né? exatamente. Muito bom, Miriam, isso mesmo. E aí, olha só, é exatamente isso que a Miriam falou, né? Qual é a armadilha da estagnação, de você, né, desistir, parar, né? E aí você entra, por exemplo, nessas lamentações estéreis, né, assim, de reclamar de tudo, que nunca tá bom, que tudo tá errado, né? É uma indignação excessiva, queixas intermináveis que a gente gasta muita energia reivindicando o ideal perdido em vez de agir no possível. Então é aquele caso, né, da gente poder ver assim, então não é só comigo, com certeza ela age assim com outras pessoas também. E aqui ela está mais polida e assim, eu tive um exemplo disso, talvez em 100 momentos que eu já estive com ela ou que eu já vi, né? Então acho que é importante mesmo a gente poder extrapolar e olhar assim, será que tô gastando muita energia com essa minha indignação? Porque a indignação ela cansa, né? A gente fica nesse mesmo lugar rodando, reclamando. Ou se a gente desconecta totalmente, que é o sono do esquecimento, como ela chama, e a gente foge da responsabilidade e nos tornamos indiferentes. Então, se não é perfeito ou do jeito que eu espero, eu não participo mais. Estou fora, né? E aí deixa de dar o quê? A sua contribuição, porque o outro fez algo que você não gostou, né? Então, é muito interessante a gente poder mudar essa perspectiva, né? E poder olhar assim, nossa, eu estou desistindo de uma coisa que eu acho que é super boa para mim, por conta de alguma atitude que o outro fez, tem alguma coisa de errado aí nisso, não é não? Tem alguma coisa de errado aí, né? Mas é uma desconexão mesmo para quê? Para a gente se proteger, né? E aí, voltando lá naquela ideia lá do eu inferior, o eu inferior usa isso para quê? Para nos proteger e dizendo assim, você não vai aguentar mais isso de novo, você não precisa ficar aqui, né? A gente pode chamar de nosso obsessor protetor, né? Então você não vai ficar aqui. Imagina se você já trabalha com chefe, já tem um ambiente o dia inteiro assim, desgastante, que você faz esforço. Aí você vai para casa espírita e ainda tem que ouvir isso. Melhor você ficar em casa ou procura outro lugar, né? E aí a gente nunca sabe muito bem se é o nosso eu inferior ou se é o obsessor externo que está fazendo isso, né, gente? Que a gente adora botar culpa no obsessor. Isso é um processo obsessivo, né? O obsessor resolveu, mas o resolveu por quê? Porque o nosso eu inferior falou: é isso mesmo, não vai não, fica em casa. Ou então desiste porque você não merece isso.
O né? obsessor está dentro, né? Exatamente. Né? O que a gente chama de obsessor externo, a gente tem que prestar atenção para ver se ele não está dentro da gente. Vamos continuar aí. Então, ela diz que a conexão com a realidade, ela nos traz crescimento. E não é fácil a gente estar conectado com a realidade, né? Porque se a gente olhar para os nossos vínculos passados são todos imperfeitos. Todos imperfeitos, né? A história da mãe que fala para não mentir e ela mente, né? A história do pai que diz que é importante a gente estar aqui e você fecha comigo e o pai abandona e sai, não cria, né? Aquela segurança. Então, nós somos cheios de peças faltando, né? A gente está sempre com algumas questões aí pendentes. Então, os nossos vínculos iniciais, eles são imperfeitos. E aí a Ana Teresa, ela coloca, né, baseada na fala do Leon Denis, que ele diz assim: o simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Olha que fala importante do Leon Denis, né? Que ele fala para a gente, nos incentiva a encontrar com a realidade dessa maneira, né? A conexão com a realidade, ela se faz quando a gente tira as lentes da ilusão, da expectativa, né? Daquilo tudo perfeito, que não posso ver um canto de boca, um olhar mais maldoso do outro lá na casa espírita, porque ele está sendo inferior, né? E aí eu poder ver que é isso mesmo, isso acontece aqui, acontece em qualquer lugar, né? E aí a gente diminui a importância disso e o efeito disso na nossa vida, porque se a gente cria, né, uma importância muito grande, vai ficar grande, né? Se a gente olha assim, isso é normal do ser humano. Isso não é normal de um ou de outro, é normal do ser humano. Nós somos assim, né? Então, quando ela fala da criatividade, porque a criatividade é o quê? A gente olhar de um ponto de vista diferente, né? De uma forma diferente, de poder assim ver, pode ser que essa pessoa fez isso, pode ser que seja até um ser muito evoluído, né? Que tratou a gente assim, porque a gente precisa ver que a gente não é especial o tempo todo, né? Muitas vezes a gente não é especial o tempo todo e a gente gostaria. Lá na nossa infância, a gente gostaria de continuar daquele jeitinho, sendo especial para o nosso pai, para a nossa mãe, e aí a gente vai carregando isso. Então, tá sempre com problema nas relações, né? Porque lá atrás foi muito difícil também. A gente não aceitou lidar com limites, com pessoas que diziam não, e muitas vezes. Esses limites são sérios, são traumatizantes, mas outras vezes são situações normais, necessárias, né? E a gente vê pessoas revoltadas com situações normais, recebendo não normal, né? Nesse sentido, como toda e qualquer pessoa deveria aprender. Infelizmente, essa nossa geração, nova geração aí de crianças e adolescentes, né? Os pais acabam, nós, os pais, nos perdemos no caminho. E aí tem muito essa, é interessante essa fala da constelação familiar, né? Que a Ana Teresa também traz, porque os nossos pais foram criados por pais imperfeitos que também tiveram suas dificuldades, que também não foram atendidos e que muitas vezes, assim, né, estavam com problemas muito mais sérios do que a gente, que hoje a gente não tem a presença física, mas tem ali, tem o acolhimento, tem o possível, né? E às vezes lá atrás não tinha mesmo, não tinha nem presença física e nem nenhum tipo de acolhimento. E eles sobreviveram a isso, viveram a tal ponto de dar continuidade à vida e gerar filhos, apesar de toda dificuldade. Isso é uma coisa para a gente refletir, né? Importante. A resiliência, que é isso, né? Também.
essa capacidade da gente olhar para a situação difícil, para a dificuldade e ver a partir dali o que eu posso fazer para lidar com isso, tendo força, continuar, não desistir. E aí está tudo interligado, né? Porque a fé é acreditar que tem algo muito maior naquela minha situação vivida ali, que eu posso sair desse meu lugar de especial, de ser bem tratado por todo mundo o tempo todo e lidar com isso porque eu sou adulta e sei lidar, né? Ou deveria, né, gente? A gente deveria saber lidar com frustrações, com pessoas que não nos dão atenção, né? Porque isso já deveria estar resolvido lá atrás, numa fase anterior, não é na fase adulta que a gente resolve isso. É a inteligência, a compaixão e tantas outras virtudes que aí eu lembro dos estudos que a gente fez, né, da educação dos sentimentos, também falando de cada uma dessas como grandes ferramentas que a gente tem para a nossa evolução. E na base de tudo tem o quê? Tem a nossa consciência da escolha que a gente faz diante do que o Emmanuel chama, né, da quebra de consciência, da quebra de confiança, né? A, que essa quebra de confiança que o outro faz com a gente, que os nossos pais fizeram com a gente lá atrás, né, quando a gente queria mais e eles não deram ou não puderam, é uma quebra de confiança. E a gente fica ali, meio que no papel de uma criança birrenta, querendo mais, querendo sim. E aí isso essa quebra de confiança não deveria definir nossa saúde emocional, espiritual, mas acaba definindo, né? Porque a gente ainda fica naquele lugar ali, não, mas fulano tem que me dar atenção, tem que tem que ser um lugar perfeito. Aqui as pessoas têm que se tratar bem o tempo todo. Elas não podem ser imperfeitas ou não podem demonstrar que elas estão na caminhada, como a Miriam falou, também tentando se melhorar. E aí elas vão resvalar nos seus erros, nas suas dificuldades, né? Se a gente ficar fixado nisso, a gente vai realmente se desiludir e desistir, né? Fugir, paralisar. Mas se a gente puder olhar para essa realidade tal como ela é, né? E se desiludir usando a realidade como uma grande aliada e dizendo assim, eu também faço parte desse grupo, porque eu também sou falível como eles. Eu também tento me controlar, eu também tenho horas que me dá vontade de responder rispidamente, tem horas que eu conto até 10, respiro fundo e digo, não, meu irmão, né? Mas eu queria muito pular no pescoço do meu irmão e dizer: até agora você não entendeu o que é isso que a gente está falando? Quantas vezes isso acontece internamente, mas, né, é uma dificuldade que a gente precisa, então, perceber. E o Emmanuel coloca, né, essa questão da quebra de confiança como algo que precisa ser olhada por nós adultos. E ele até usa o exemplo da Maria de Magdala, acho que é o próximo, vamos ver se é. Ah, não, tá. Porque aí eu entrei, nos desafios, aí eu dei uns exemplos, né? Então, assim, da liderança falível, né? Na seara espírita especificamente, quando o dirigente comete um erro ético ou administrativo. Aí o trabalhador se desilude, abandona a tarefa e vai embora, né? Que é o que a gente já falou, que a Lu até trouxe o exemplo dela, que é isso, a gente entra na desistência, né? E aí a desilusão faz a gente abandonar a tarefa. Um outro exemplo, os conflitos no grupo, fofocas ou disputas de ego no grupo mediúnico. Quem não, né? Passou por isso, se internamente ou até com um coleguinha, né, conversando, mas o fulano, olha só, sempre tem o mesmo jeito de dar a comunicação, é sempre o mesmo tipo de comunicação, é sempre o doutrinador sempre fala, o dialogador sempre fala da mesma forma, né? Então, olha a discórdia, né, a lamentação daquilo que acaba impedindo o verdadeiro objetivo, que é o socorro espiritual. Olha o Eric aí. Quer falar alguma coisa, Eric? Levantou o Não, dedo? desculpa.
Só para dizer que dessa aí eu tô fora, que eu não faço parte desse grupo mediúnico, da reunião mediúnica. Mas Pois é, a primeira. conflito tem em toda parte. Não precisa ser só na Olha, mediúnica, não. é, a gente acha que na mediúnica ele não deveria existir nunca, Nunca, né? pois é. Nunca, nunca, nunca pode. Mas imagina, somos os seres humanos que estamos ali, que estamos fazendo palestra, que estamos fazendo estudo do É, EJA. Na verdade, a gente está em tudo, né? E aí, na mediúnica, a gente é outra pessoa. A não, gente é. até tenta, não tenta? Nossa, a gente se esforça muito. Vamos lá. E aí, essa visão idealizada, né, da Santa Casa. Achar que a casa espírita é um céu na terra. E aí a gente se desilude. Por quê? Porque é preciso que a gente entenda que, como a Miriam colocou, já, né, antecipando essa conclusão aqui, que nós estamos num hospital de almas e não numa assembleia de puros, né? Então, os trabalhadores, apesar de que às vezes as pessoas que vêm só assistir palestras acham que nós que palestramos somos, né, os seres Luz. top, né? Altamente evoluídos, meigos, que sabemos de tudo e que aplicamos todos os ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa vida com os filhos, no nosso trabalho. Imagina, né? A gente tenta, mas a gente não consegue. E muitas vezes é isso que a Miriam falou. Aí a gente erra mesmo, né? Então é importante que a gente saia dessa visão da Santa Casa para um hospital de almas, onde todos nós estamos em sofrimento, né? E por baixo de todo orgulho, né, de toda atitude de soberba, né, de toda atitude prepotente, se a gente olhar um pouquinho mais profundamente, tem geralmente muito medo, muita culpa, né? Então essas atitudes elas vêm para dar uma disfarçada, né? Essas atitudes orgulhosas, prepotentes, para dar uma disfarçada no medão que a gente tem, às vezes, de se relacionar, de ser visto tal como a gente é, verdadeiramente, né? Porque ainda estamos numa condição muito ainda de doentes, né? Que precisamos de ajuda. Mas isso que você falou, Luciana, é um complicador, assim. Eu vou dar um exemplo até da Márcia. Quando ela teve um problema de luto na família, a Márcia ficou muito abalada. E alguém perguntou para ela: cadê sua fé? Sabe? Uhum, Ou seja, você não uhum, tem esse direito. Você não desenvolveu a fé suficiente para passar por o luto de forma melhor. Quer dizer, exato. né? As pessoas cobram a gente, né? A gente cansa de falar, ó, né? Mas cobram você um posicionamento que você ainda não conseguiu, né? Uma elevação que a gente ainda não tem. Então, quando você se abala por uma coisa, não foi, né? Eles vão te cutucar. E aí? Cadê sua É, fé? é. Homens de pouca Então, fé, né? é Isso, isso. E aí é complicado. importante, Miriam, né, que você está colocando, porque é exatamente a fé, né, e tudo que fez com que ela continuasse apesar de, Assim, né? Porque é realmente muito desanimador a gente perder alguém, né? A gente olhar para a situação e ver assim, mas não podia ser diferente, né? como é Porque que a você gente mede a fé do outro, né? isso, né? Então é importante, né? A gente perceber que, na verdade, o nosso grau de exigência aí é muito grande ainda para fora, né? Então é aquilo, né? Esse equilíbrio entre ser exigente para fora e às vezes ser muito condescendente para Gente para dentro, dentro, né? né? Então, esse equilíbrio aí entre o nível de exigência, né, de condescendência, é importante da gente analisar, né? E quem sou eu para dizer se é mais ou menor, melhor ou pior, né? Mas eu sei que a gente sofre. Não é porque a gente sabe que a vida continua e que eles vão estar aí seguindo, que não vai fazer falta. Faz falta demais, né? Faz falta demais a presença física, faz falta demais tudo que essa pessoa representa na nossa vida e como ela estava na nossa vida. Fica um vazio, né? Então, como ela estava, é, como ela preenchia essa relação aí.
Então, isso é. Nem o tempo, às vezes, acalma isso, né? Nem o tempo. E aí, o Emmanuel traz, e a Ana Teresa cita isso, né? O caminho interessante da experiência de Maria de Magdala. Eu vou ler aqui, né? Que ele diz assim, ela diz assim, ó. Quando ela, de madrugada, após a crucificação, ao procurar o corpo de Jesus no sepulcro, não o encontra. E ela, que o amava tanto, sofria pela morte dele e pelas adversidades que advinham desse acontecimento. Ela se manteve confiante na relação com ele, apesar da dor emocional, compreendendo que até mesmo na morte a mensagem da vida eterna estava presente. Emmanuel salienta que ela procurou o corpo de Jesus de madrugada para demonstrar que ela não postergou nada, que foi ao encontro da verdade o mais rápido possível, sem desanimar. Magdala não se encolheu nem se lastimou, apenas seguiu em direção da realidade tal como ela se mostrou e foi em frente, espalhando a verdade com muito vigor de que Jesus passaria a viver em espírito para todos. E aí é muito importante a gente perceber esse movimento aí de ir em frente, né? Muitas vezes o ir em frente é isso, tá difícil aqui, preciso de um tempo e mas vou continuar, né? Talvez um pouco desse exemplo da Márcia. Não, agora eu preciso estar aqui com a minha família, tá muito difícil, tá todo mundo muito sentindo muito a falta, né? Ou a dor, mas eu vou continuar, né? E aí é muito bonito, né, esse exemplo aí de que quando tudo parecia perdido, escuro, vem a fé, né, que ajuda a perceber que tem uma continuidade, né, que a vida vai continuar de outra forma. Então, cada um tem o seu momento aí da madrugada, né? Pode passar aí o próximo para a gente ver que ainda tem uma continuação. Então, a madrugada. É isso que ela fala, não posterga e diante da maior desilusão, que é a morte do mestre, ela vai ao encontro do problema. Ela está vigilante e atenta, então ela rompe o véu das emoções dolorosas, enquanto outros dormiam ou lamentavam. Ela procurava a verdade. E aí, na madrugada, que é o momento de transição entre a sombra da ilusão e a luz da realidade espiritual, ela busca a verdade, né? Então, ela vai, é a primeira a ver que o sepulcro está aberto e que Jesus continua existindo, né? Isso é extremamente, assim, é, pessoal, né? Essa madrugada de cada um de nós é pessoal, né? Para Magdala foi exatamente ali naquele momento em que eu quero ver o mestre e aí eu vou e ela sai enquanto todos estão dormindo. E isso é muito importante, né? Porque na verdade não é o sono, não é dormir de verdade, enquanto outros não estão olhando para a realidade tal como ela é, né? Esse é o sentido figurado, né? Não é só na madrugada, mas é assim, enquanto eu não estou conseguindo enxergar, os outros não estão conseguindo, eu sei que tem algo a mais aqui e eu vou buscar. Qual é a realidade? Então, qual é a real necessidade de eu estar aqui na casa espírita? É para eu ser bem tratado o tempo todo? Ou é para eu poder aprender com esse lidar, né, da minha não especialidade, né, de não ser especial, de ser mais um aqui no meio da multidão e que está em busca de evolução? É duro, né, às vezes, mas ela traz essa discussão aí, porque é isso que a gente vê também, né, dentro do ambiente do consultório psicológico, nas constelações familiares, né, e a doutrina fala isso para a gente também. É isso que a gente vê o tempo todo. A gente precisa sair desse lugar de especial e ser só ser humano. E ser ser humano é o possível nesse momento, né? Então, é a gente poder aprender a lidar mesmo com aquilo que chega como um baque, como um limite para a gente. Acho que tá mais uma. Tá, o Leon Denis, que eu já tinha falado, né, que ele ensina a encarar, né, é muito interessante a fala da Ana Teresa, que ela diz que Leon Denis traz
o foco no agora, na realidade, como ela está se apresentando para a gente. Então, ele ensina que encarar o mal, a dor e o perigo de frente diminui o efeito deles sobre nós. Eu já até li antes, antecipei para vocês. A ilusão amplia o sofrimento através do medo. O encontro com a realidade, por mais dura que seja, traz a paz da consciência tranquila. A desilusão é o despertar da alma. E aí eu quero voltar, né, que foram outros capítulos aqui também, não sei qual foi o capítulo, né, que ela fala da perda do filho e de como foi difícil para ela, como ela sentiu raiva de Deus, como ela sentiu raiva, né, de toda aquela situação, como ela se cobrou, como ela se culpou de não ter percebido alguma coisa, né? E é assim, até que ela pôde. Então, olha só, a madrugada da Ana Teresa também foi um momento que demorou um tempo para ela poder elaborar toda essa perda que foi que pegou ela de surpresa, de supetão, né? Um filho com 20 anos, na flor da idade, né? E aí ela, de repente, tem que lidar com essa realidade, não tem mais meu filho, e aí eu não quero, eu só quero ele, eu não aceito isso, né? Então ela coloca toda essa situação assim, bem das entranhas humanas mesmo, né? É assim que eu lidei, é assim que eu pude lidar. Mas eu estou aqui hoje, e estou escrevendo, e estou falando, e estou, né, trazendo a palavra. E quanto tempo essa mulher precisou para isso? Não foi de um dia para o outro, não foi de uma semana para outra, não foi de um mês para o outro. Foi muito tempo que ela precisou, né? Foi no capítulo 3 ela vai falar sobre o luto, a transição do luto. Ah, Ela isso. fala. E ela é tão bonito em algumas palestras dela, inclusive sobre esse livro, ela fez uma palestra que ela chega a falar assim: hoje eu falo e não choro mais. Eu Isso. consigo não Uhum. chorar, né? E Sim. em outra palestra eu escutei ela falando assim: a hora que eu conseguir falar para Deus, eu entrego, eu entrego. Aí ela consegue ter calma, sabe? Ter paz. Sim, Quando ela sim. conseguiu falar para Deus, eu estou entregando meu filho para você, eu entrego. É, Foi muito lindo um é, dia que ela falou isso, é. sabe? Da entrega É dela. muito, muito, muito bonito mesmo, né? Assim, eu vou colocar uma coisa muito pessoal aqui, mas que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando agora, né? Assim, hoje, dia 5 de maio, foi o dia que eu me casei pela primeira vez na vida, né? E aí, lembrar disso hoje me dá uma, assim, uma alegria de verdade, né? E um certo lamento, né? Porque assim, não, foi um casamento que durou um tempo, mas que não perdurou, né? Mas hoje, quando eu olho para trás, e eu não tinha ideia, né, noção do que era, mas eu fiquei muito mal, né? Muito mal com esse término. E aí, eu olhando hoje, a minha vida está muito melhor, né? Muito melhor. Eu tenho um filho que eu queria tanto que eu não pude ter no primeiro casamento por motivos que não eram para ser, né? Porque não tinha nenhum impedimento da minha parte, nem impedimento da parte dele. E aí eu pude conhecer uma pessoa muito legal, né? E estar com ele há 17 anos, com todas as dificuldades de um casal, né? Bem, bem, bem típico mesmo de dois seres humanos difíceis, encaminhada, né? Mas eu olhando hoje para trás, eu falei isso para ele hoje. Hoje é o dia que eu me casei pela primeira vez. E aí ele, nossa, que dia difícil. Eu falei, não, não é um dia difícil. Hoje não mais. Já Não foi mais. muito difícil, né? Já foi muito difícil, mas hoje não mais, né? E isso é muito bom da gente poder ver assim que hoje isso já está numa outra forma, né? Eu já consegui enfrentar de outra maneira. E é muito interessante que eu passei muito tempo, isso é muito real para mim, né? Muito tempo ainda ruminando, com muita dificuldade de aceitar a separação, até que teve um dia que eu falei assim: agora chega, agora eu vou seguir a minha vida e eu desejo do fundo do meu coração, isso foi tão sincero, né? Que ele seja feliz e que fique tudo bem para ele e que eu possa caminhar, né? Então ali foi um ano decisivo para mim também, né? E isso foi muito importante. Agora eu precisei passar pelo escuro da alma, da desilusão profunda, né? E de entrar em choque com essa realidade que foi bem difícil.
bem difícil, né? Porque tinha muita coisa ali que eu não conseguia aceitar, entender e nem, imagina, né, tirar aprendizado disso, né? Eu achava que eu era uma injustiçada de Deus, né? Até eu conseguir ver assim, nossa, como eu escolhi isso, né? E como essas provas me fizeram chegar até aqui hoje, quem eu sou, né? Com as minhas dificuldades ainda, mas bem melhor do que há 20 anos atrás, com certeza, 30 É anos o atrás. movimento que a Ana Teresa fez, né? A hora que você entrega, né? Acho que é a hora que você rompe, né? Entrega Isso, e muda, né? Que isso. aquilo acabou, né? É. E é Demora, uma né? decisão interna, e demora, e é Sim, uma é. decisão assim, né, de entranha mesmo, sabe? Sim, Chega e agora eu vou fazer de outra forma. E aí muda. mas Porque isso é só de bom, para fora não resolve. porque tem Não, gente que não consegue fazer isso, né? é, é. Isso. E aí fica lá ruminando, fica É, injustiçada, fica no lugar da vítima, né, da sim. pessoa que, nossa, como que isso foi acontecer? Eu não aceito, não pode, né? E aí não refaz a vida. Foi a partir do momento que eu decidi que eu ia finalizar é que eu pude refazer a vida e viver uma vida boa, né? Também. Vamos seguir aí. E aí, é o último slide, né, que fala nos mundos de regeneração exigem seres que não vivem mais de fantasias, mas de verdades sentidas e vividas. Então, para a gente entrar nessa nova realidade da regeneração que é o nosso planeta, né, encaminhada, por isso que a gente vê muito hoje, né, falando do sentir, do viver, do experienciar, da gente sair só desse mundo das ideias, né, e olhar para a realidade tal como ela é, da forma como a gente sente no nosso corpo, como que a gente faz com a gente, né, para a gente poder evoluir. Então, isso é muito importante e eu agradeço, sim, mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui estudando sobre esses ensinamentos, né, tão valiosos que a Ana Teresa trouxe para a gente. Muito obrigada, gente. Se ficar alguma dúvida aí, quiserem fazer alguma pergunta, Eu vou descompartilhar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Isso, aí a gente pode olhar, né, descompartilhar. E a gente tem, assim, uns 10 minutinhos, gente. Vamos fazer isso. as perguntas para a Luciane. Ou vamos colocar, né, alguma questão Sim, que questão ficou é. aí, do que vocês não concordam. Aí tem é a lista de presença, pensei que era a data. Ah, eu estou com ela aberta? Tá. Está Ah, tá. compartilhando ainda, o Ah, Miriam. é? Essa ainda está Tá compartilhando. gravando. Ah, tá.